Boa noite a todos. O meu nome é Arnaldo Ferreira. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o meio ambiente. Então, de início, o que é o meio ambiente? O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem na Terra ou em alguma região dela e que afetam outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos. O meio ambiente ele pode ter diversos conceitos que são identificados pelos componentes que fazem parte dele. Conheço os mais importantes. A composição do meio ambiente. Para as organizações das Nações Unidas, o meio ambiente é um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. O meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solos, rochas da atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente recursos naturais, como a água e o ar, e os fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e magnética. O meio ambiente ele é composto por 4 esferas diferentes. A primeira delas é a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta, formada por gases como oxigênio, gás carbônico, metano e nitrogênio. A segunda esfera é a litosfera. A litosfera é a camada mais externa do planeta, formada pelo solo e por uma superfície rochosa, também chamada de crosta terrestre. A terceira esfera é a hidrosfera. Ela inclui todas as águas do planeta, rios, mares, lagos, oceanos e etc. E a terceira e última esfera é a quarta e última esfera é a biosfera. A biosfera é a camada referente à vida que engloba todas as formas de vida que existem na Terra. Então, o próximo passo que eu quero falar para vocês sobre o meio ambiente é o meio ambiente e a ecologia. Na ecologia, o meio ambiente é o ecossistema em que desenvolve a vida de um tipo de organismo. Ou seja, existem diversos tipos de ecossistemas em que os organismos vivem. No meio ambiente, existem vários fatores externos que têm influência sobre a vida dos organismos. Assim, a ecologia é uma área que tem como objetivo de estudo as relações existentes entre os organismos e o ambiente que os envolve. Então, nosso próximo passo aí da apresentação sobre o meio ambiente é então chegada na era industrial. O meio ambiente ele corresponde não só ao meio físico e biológico, mas também ao meio social, cultural e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem. Então, até meados do século XIX, a raça humana manteve relativa harmonia com o meio ambiente. Com o surgimento da era industrial e das grandes aglomerações urbanas, houve uma quebra nessa harmonia, o que provocou uma crescente queda do nível da vida, do ambiente, com a morte de rios e o desaparecimento das áreas verdes. Essa devastação, consequentemente, dá-se o nome de poluição. Os rios são poluídos por uma descargas vindas dos esgotos urbanos não tratados, dos complexos industriais, das minerações e etc. A gente evita esse tipo de poluição com o simples tratamento adequado dessas descargas. Os mares vão sendo poucos poluídos por esses rios, devido às descargas das indústrias, cidades litorâneas por náufragos de grandes petroleiras que destroem toda a vida ao redor do local do ambiente. E o solo ele é prejudicado pelas queimadas e o desmatamento. Então a gente vê que a sociedade impactou bastante no meio ambiente que a gente vive. O comportamento humano veio acabando com a harmonia que existia entre o meio ambiente e os seres vivos, Seres vivos, exatamente assim, os seres humanos. Os animais, eles não dão impacto ao meio ambiente. Então, o comportamento humano gerou toda uma quebra no equilíbrio do meio ambiente, no equilíbrio da atmosfera, da biosfera, da hidrosfera. E um exemplo disso é que um simples tratamento da água dessas indústrias, da era industrial, um simples tratamento da água de casa, ele vai impactar no meio ambiente.
na harmonia que a gente tem, né? A gente vai estar poluindo os mares e aí a água vai ficando mais escassa, a fauna marinha vai morrendo, vai acabando. Então a gente pega o meio ambiente e vê com. E a gente analisa ele através da sociedade que a gente vive, a gente vê que o comportamento humano acabou bastante com o meio ambiente, né? Então vamos passar para o próximo tópico, que é... Não, ainda quero falar um pouquinho disso, né? Então, quando o solo ele é prejudicado pelas queimadas e pelo desmatamento, o fogo destrói não apenas as plantas, que são o alvo dos incêndios, mas também suas raízes e micro-organismos que vivem na terra, tornando-a estéril, sem as proteínas necessárias às plantas. O desmatamento causa também a erosão do solo. Um outro exemplo que eu queria citar também aí sobre o comportamento humano é que hoje em dia a gente vive bastante, a gente vê notícias no jornal como incêndios causados pelos seres humanos. Tem gente que tem a capacidade de querer o mal pro meio ambiente e vai lá e põe fogo em matas que são de reservas naturais, como a Amazônia que pegou fogo no início do ano, ou foi em 2019, se eu não me engano, nós estamos em 2020. A gente teve lá um acontecimento, o qual as investigações levou que foi um incêndio causado por um indivíduo, né? A gente não se sabe quem, não conseguiram achar. Mas então, isso vai ao comportamento humano, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês como que a gente faz para preservar o meio ambiente. A preservação do meio ambiente depende muito de sensibilização e participação de todos os indivíduos para preservar o meio ambiente. Deve contemplar atividades e noções que contribuem para a conservação do meio ambiente. Dessa forma, é importante instruir e educar cidadãos de várias idades, através da formação da consciência nas escolas e em outros locais. Além da educação ambiental, a sustentabilidade é um dos fatores mais importantes para garantir a preservação do meio ambiente, né? Então, a preservação do meio ambiente através da sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do planeta Terra, é manter a qualidade da vida e manter o meio ambiente em harmonia com a existência das pessoas. Então, ainda assim, a gente consegue manter uma harmonia entre os cidadãos, entre a sociedade e o meio ambiente, mas através de uma preservação ambiental sustentável, né? Porque se a gente continuar tendo um comportamento agressivo com o meio ambiente, as coisas vão piorando, a poluição, o desmatamento. Nós, seres humanos, vamos ficando sem recursos naturais e isso pode causar um problema enorme na sociedade. Então, o próprio conceito de sustentabilidade para o longo prazo significa cuidar, preservar todo o sistema para que as gerações futuras também possam aproveitá-lo. A sustentabilidade se refere a diversas medidas e estratégias que podem ser adotadas pela sociedade para que o meio ambiente seja preservado e seja considerado sustentável. Isso significa que devem ser encontradas formas de ação que permitem a coexistência das pessoas com a preservação do meio ambiente para que os recursos naturais não se esgotem. Então aí a gente já vê que várias ONGs, várias organizações aí já tentou trazer pra gente medidas, eles tentam salvar o meio ambiente, eles tentam reeducar o ser humano para que a gente ainda tenha esse recurso e para que eles possam continuar tendo para gerações futuras, né? Porque além do mais, se não tiver, nem gerações futuras não vai ter. Então aqui para vocês, eu quero trazer exemplos de como preservar o meio ambiente, né? São algumas medidas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Evitar todo tipo de poluição das águas, dos rios, mares, oceanos e lagos. Separar o lixo orgânico do lixo reciclável e os diferentes tipos de lixo reciclável. Fazer um consumo consciente de recursos como água e energia. Evitar desastres ecológicos como queimadas, derramamentos de óleos nas águas, desmatamentos de morte de animais. Diminuir a poluição e a emissão de gases poluentes. Usar energias reaproveitáveis e renováveis como a solar, a eólica, que é a energia que a gente produz através dos ventos, a hidrelétrica, que é a energia que é produzida através das águas. Ainda assim, as usinas elétricas, elas ainda sofrem um pouco, assim,
na harmonização do meio ambiente, porque quando você se constrói uma usina, você diminui o rio, né, afluente, que aí pode causar uma seca no ambiente que estava fluindo no rio, não secar totalmente, mas diminuir a quantidade de água, isso é um problema. Ou você pode trazer uma enchente maior da parte de cima da usina, né? Diminuir o consumo de elementos e produtos industrializados, usar meios de transportes alternativos e menos poluentes, como a bicicleta e os transportes públicos, construção de casas sustentáveis que sejam preparadas para o uso de energias alternativas e renováveis. Além dessas medidas que podem ser adotadas por toda a sociedade, faz parte da conscientização e sustentabilidade a educação ambiental. A educação sobre a proteção do meio ambiente deve ser proporcionada aos cidadãos e às crianças para garantir a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. É importante que a sustentabilidade do meio ambiente seja cada vez mais uma prioridade para os políticos e para a sociedade, em geral, para que a conservação do meio ambiente possa ser alcançada. Né? Então, a importância da reciclagem para o meio ambiente. A reciclagem é um processo de grande importância para a preservação do meio ambiente. Através da reciclagem e da diminuição do lixo, é possível reduzir a poluição do ar, da água e do solo. O processo de reciclagem engloba a separação de lixo por categorias, para que os resíduos possam ser reutilizados, dando origem a novos produtos. Podem ser usados na reciclagem materiais como plástico, papel, vidro, papelão, madeira e metais, em geral. Os resíduos de lixo orgânico, o que é o lixo doméstico, ele pode ser utilizado para o processo de compostagem, que é ao transformar um adubo que pode ser usado no plantio de vegetais, legumes e frutas. Uma das maneiras mais eficazes de ajudar na reciclagem é participar de sistemas de coleta seletiva. A coleta seletiva faz a recolha do lixo orgânico e do não orgânico, que deve ser separado nas casas, empresas e indústrias. Depois que o lixo é recolhido e encaminhado para os locais adequados para que a reutilização seja feita de acordo com os tipos de materiais separados, um dos maiores desafios seletivos relativos à reciclagem é conseguir educar os cidadãos para que compreendam que cada esforço, por menor que seja, tem um impacto positivo na preservação do meio ambiente.